Conheça a Bíblia fazendo arte. Muitos milagres o Senhor realizou, quando Israel pelo deserto andou. Feliz sábado, arteiros e arteiras! Que bom ter de volta vocês conosco. Você já ouviu a música de hoje? Se não ouviu, pausa o vídeo, procura na descrição e começa adorando a Deus. Conheça a Bíblia fazendo arte e hoje nós vamos conhecer o capítulo 3, que diz assim, Solos da Palestina. Vamos iniciar esse capítulo lendo a Bíblia? O versículo está em Isaías 9:10 e diz assim: No lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. Bom, esse versículo fala de uma esperança, porque precisava alterar, né? A gente fala aqui de tijolos quebrados, de ruínas e de uma nova construção. E é sobre isso que fala o nosso capítulo, Solos da Palestina, porque traz 4 solos que tem em abundância nessa região. Vamos saber quais são? O primeiro é o calcário, e ele é usado para construção. O segundo é a argila, e nós podemos relembrar na Bíblia sobre os vasos que eram feitos de argila. O outro era o basalto, e hoje nós podemos até relembrar uma calçada muito famosa, a calçada de Copacabana, ela é feita desse material. E por último, é o arenito, e hoje a gente consegue ver o arenito dentro de casa, nessas paredes decoradas. Esses são os solos mais abundantes. E o que tem nessa região também? No Vale do Jordão e na Palestina, existe uma falha no solo. E por isso, há terremotos naquela região. E são muito intensos e frequentes. Também mais ao sul do Mar Morto, numa região chamada Arabá, existe uma quantidade muito grande de cobre. E nós vamos conhecer o cobre hoje naquelas moedinhas pequenininhas de 1 centavo, que é da cor cobre. Nessa região existe um deserto chamado deserto do Negev. O que significa? Negev significa terra seca, porque há uma quantidade pouca de nascentes de água e aí há um deserto. Essa região fica mais localizada ao sul de Israel. E se nós olharmos no mapa, Negev ele é como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. E ele faz fronteiras com 2 outros países, que é a oeste, a Península do Sinai, no Egito, e a leste, a Jordânia. A principal cidade de lá é Berseba, que está localizada mais ao sul do país. E por que a gente está falando dessa cidade? Porque existe um versículo que está em 1 Samuel 3:20, que diz assim, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Nessa região também tem outras histórias da Bíblia. Menciona nos tempos de Davi que quem habitava lá eram os amalequitas e os edomitas. E por isso essa região era muito perigosa para as pessoas que passavam de caravana. Mais para frente, mais ou menos nos anos 300, diz que o Império Romano chegou a habitar naquela região e eles conseguiram tornar fértil esse deserto. Mas depois, com a retomada árabe, hoje voltou a ser deserto aquela região. Existem outros versículos na Bíblia que falam como a terra do povo de Israel é descrita. E é o que a gente vai ver agora, que está escrito em Deuteronômio 8, de 7 a 9. Pois o Senhor, seu Deus, está levantando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras, romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grandes quantidades nos montes. Parece maravilhoso esse local. Eu quero estar lá. E você? Agora que a gente conheceu a Bíblia, bora fazer arte? Coloque a areia no saquinho plástico, acrescente a tinta, água e misture bem. Retire o excesso de água e espalhe a areia no papelão. Deixe secar. Faça camadas de areia colorida em volta da plantinha. E aí, arteiros, já estamos com as nossas obras finalizadas. Eu trouxe aqui outros modelos de como vocês podem fazer. Esse aqui foi o passo que nós fizemos. E eu vou falar para vocês porque a gente tingiu essa areia com tinta amarela, verde e rosa. E usamos um cactus. E caso você vá usar cactus, lembre de pedir ajuda para um adulto porque eles têm espinhos. Esse artesanato, ele não foi plantinha nenhuma, mas também ficou bonito, ó.
foi usado papel, conchas, e nós usamos a areia azul, que foi a que nós ensinamos o passo a passo para tingir. Caso você não tenha tinta, mas também queira fazer uma decoração, nós fizemos a decoração aqui da plantinha suculenta. E nós usamos a areia, torrão de terra, pedrinhas e cascalhos. Essas duas plantas, elas não precisam ser aguadas com muita frequência, porque elas retêm água. E essa plantinha aqui, ela é original da região da África. E a Bíblia menciona ela em Salmos 45, versículo 8. Elas eram usadas e são usadas na espécie dela até hoje. Nós conhecemos como babosa ou como aloe vera. É usado para medicina, para fazer perfumes e para fazer cremes. E hoje elas estão em todos os lugares. E essas 3 artes que nós fizemos, elas partiram da ideia da história de hoje, que eram solos da Palestina. Vamos orar a Deus? Posição para a oração. Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor fez milagres no deserto e continua fazendo nos dias de hoje. Obrigada porque tivemos a oportunidade de aprender sobre os tipos de solo da Palestina e também vimos como é linda a sua criação. Que o Senhor tem um lugar maravilhoso esperando por nós e nós queremos estar lá. Obrigada pelo dia de sábado. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Até sábado que vem.